Adu é um filme de junho de 2020, disponível na plataforma de streaming da Netflix. E neste filme nós vamos acompanhar, na verdade, 3 histórias em 3 núcleos diferentes, mas que possuem entre si um fator em comum: a migração dentro do continente africano. E se você gosta de histórias com personagens fortes, personagens reais e que te fazem pensar profundamente naquilo que nós estamos vivendo atualmente, fica até o final, porque nós temos muito a conversar sobre este filme. No norte da África, em Marrocos, existem algumas cidades autônomas que, embora estejam no continente africano, em Marrocos, elas pertencem, na verdade, à Espanha. E assim é a cidade costeira de Melilla, que fica no norte do Marrocos, mas que, na verdade, pertence ao território espanhol, pertence à Espanha. É nessa cidade, costeira, completamente murada, gradeada, que sofre constantemente tentativas de invasão por parte de imigrantes africanos que buscam condições de vida melhores, É nessa cidade que nós vamos conhecer o nosso primeiro protagonista, que é o Mateu, que é um guarda costeiro, e acaba presenciando um evento conflituoso nessa fronteira. Ele vive um momento desses, bastante dramático, de tentativa de invasão, com muitos imigrantes, e alguns dos imigrantes acabam morrendo, numa reação violenta por parte de alguns colegas de trabalho dele. E esse vai ser o primeiro grande conflito presente no filme, a primeira grande história que nós vamos acompanhar. E ao mesmo tempo em que acontece essa primeira história, em uma reserva de Bouma, que fica no Camarões, nós vamos conhecer o Gonzalo, que é o nosso segundo protagonista. Ele é espanhol, natural espanhol, mas vive em continente africano, desenvolvendo um trabalho humanista e de defesa dos animais e da natureza naquele continente. E aí você acaba acompanhando a introdução da história do Gonzalo e descobrindo que, para ele estar lá nesse trabalho humanista, ele deu as costas, virou as costas para sua família inteira na Espanha, deixou uma série de conflitos e de problemas fiscais, sendo malquisto, ou retornando à Espanha ele teria que responder legalmente por várias e várias questões. E nesse trabalho dele de defesa dos animais, ele trabalha junto a reservas ecológicas, mas ele parece ser uma pessoa bastante difícil, difícil de se lidar. Eu acho que ele vive sobre tensão, o tempo inteiro, então ele vive muito à flor da pele. E aí ele acaba recebendo a visita de sua filha, que vem passar um tempo com ele na África, no continente africano, e ele se vê em conflito também, um conflito aumentado, porque ele tem um trabalho que é muito desgastante, e a relação dele com a filha é desgastante, ele tentando proteger a própria filha, que é bastante rebelde das questões existentes dentro do continente africano. Então ele se vê de repente cercado por tantas demandas, que muitas vezes ele perde a cabeça. E aí nós vamos acompanhá-lo num conflito maior, num grande evento na sua linha temporal, que é a morte do principal animal, de um elefante, que é a principal estrela daquela reserva ecológica e que acaba caindo na mão de contrabandistas de marfim, E esse é o pontapé inicial da história dele. E a terceira história, o terceiro núcleo, nós vamos acompanhar 2 crianças de uma tribo africana, a Alika e o seu irmão mais novo, o Adu, que por infortúnio acabam presenciando o assassinato daquele elefante, e a partir de então uma série de eventos começam a atingi-los. Eles são perseguidos pelos traficantes de marfim, que invadem a tribo deles e acabam por assassinar a sua mãe. E os 2 fogem desesperadamente, sem um destino certo, sem um rumo muito certo, para salvar a própria vida. E em algum momento esses 3 núcleos vão se encontrar, vão interagir entre si. O desenvolvimento dessas histórias, ele é bastante ácido e cruel, Ele te joga o tempo inteiro na cara um retrato da vida real, que é bastante forte e cruel mesmo de ser acompanhado. E saber dos dados da migração dentro do continente africano, os grandes problemas sociais, econômicos, aos quais aquela população de diversos países, de diversas etnias, de diversas religiões
é submetido, saber que a população infantil vive sobre aquelas condições tão desumanas, tão desiguais e que custa muitas vezes as suas vidas, não é? Ainda no início da sua vida, isso é algo que tira o fôlego de qualquer coração, por mais duro que seja. Assistir ao filme Adu foi uma experiência, como eu já disse antes aqui nesse vídeo, foi uma experiência ácida, cruel, mas ao mesmo tempo me pareceu bastante necessária. E aí, enquanto eu conversava com alguns amigos, eu fui percebendo que muita gente não ouviu falar do filme, muita gente não viu. Parece-me que o lançamento dele no meio da pandemia, ele ficou meio escondidinho ali no catálogo da Netflix. E muita gente acabou deixando de conversar sobre esse filme. Por isso eu disse, não, a gente precisa trazer para o canal, precisa rediscutir, precisa reviver essas histórias, porque são histórias reais que estão acontecendo agora, né, naquele continente. Eu sei que existem muitas questões sociais que acontecem com o nosso povo, no nosso país, mas a gente acaba percebendo que muito do que eles vivem também é muito parecido com muito do que nós vivemos. A população migrando dentro do próprio continente em busca de condições melhores de vida, a crueldade das relações interhumanas, interpessoais, tudo isso está presente nesse filme de uma maneira muito real, que parece um soco na boca do estômago, sabe? Vale a pena assistir. Eu sei que é um drama forte, mas vale a pena assistir. Por fim, eu queria dizer para vocês que o nome do protagonista, né, do garotinho do Adu, em francês, pode ser lido como Adieu, e que, na verdade, traz uma mensagem muito central no filme, que são as despedidas, não é? O protagonista, na sua tenra infância, o tempo inteiro tem que se despedir, né, das pessoas que ele ama, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai, dos seus amigos e até da sua própria história de vida. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui mais uma vez e agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por partilharem comigo dessa jornada, por estarem sempre discutindo as indicações de filme. Eu espero que nesse final de semana eu consiga colocar no ar a primeira resenha de livro aqui do nosso canal. E é isso, eu espero que vocês possam partilhar mais comigo sobre as experiências de vocês aqui. Ficam os comentários, fiquem à vontade para falarem o que gostaram, o que não gostaram, o que acharam do filme, da indicação. Eu vou tentar colocar aqui do lado sempre uns cards, não é? Com algumas informações básicas do filme, ano de lançamento, plataforma disponível, nota no IMDb, tá certo? E o gênero do filme também, se ele vale ou não a pena, que eu acho que são informações básicas e rápidas que nos ajudam na hora de escolher entre tantos e tantos filmes ali no catálogo da Netflix, da Amazon. Nesse tempo que a gente não está podendo ir para o cinema, né? Essas têm sido as nossas duas grandes fontes de filme. Eu ainda estou dando uma olhada no catálogo da Globo, do G1, mas ainda estou procurando me agradar de alguma coisa para poder trazer para vocês, tá bom? E é isso, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau!